Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter uma aversão imediata por você, mesmo sem motivo aparente? Parece que, não importa o que você faça, sempre há alguém que te olha com desprezo ou desdém. A questão do porquê algumas pessoas simplesmente não gostam de nós é um mistério que nem sempre está relacionado às nossas ações ou palavras. Às vezes, a razão por trás desse sentimento está profundamente enraizada em complexidades psicológicas como inveja ou mal-entendidos. Compreender esse fenômeno não é apenas uma curiosidade, mas algo essencial para navegar nas complexas relações sociais que enfrentamos todos os dias. Neste vídeo especial, vamos explorar 9 razões pelas quais alguém pode desenvolver sentimentos negativos intensos em relação a nós. Mas antes de começarmos, quero agradecer a todos vocês pelo apoio constante. Criar esses vídeos me traz imensa alegria e fico ainda mais feliz ao ler seus comentários carinhosos. Eu leio todos. Se você é novo no canal, não se esqueça de curtir e ativar o sininho de notificações para que o YouTube possa recomendar este vídeo para mais pessoas como você. Agora, vamos embarcar nesta jornada transformadora. Você está pronto? Em primeiro lugar, temos a inveja e o ciúme. Um dos motivos os mais profundos e comuns pelos quais alguém pode sentir aversão por você é a inveja ou o ciúme. Esses sentimentos corrosivos agem como veneno nas relações humanas, sendo capazes de transformar admiração em ódio e respeito em rancor. A inveja e o ciúme surgem quando alguém vê em você algo que gostaria de ter, mas acredita que não pode alcançar. Esses sentimentos podem ser desencadeados por vários fatores, desde o sucesso na carreira, conquistas pessoais, até aspectos da sua personalidade ou estilo de vida. Muitas vezes, a inveja reflete uma insatisfação interna da pessoa com sua própria vida. Em vez de se inspirar ou se alegrar com o seu sucesso, eles veem suas qualidades e conquistas como um espelho que reflete suas próprias falhas ou a falta de sorte. Esse sentimento pode evoluir para um ódio profundo, levando-os a desejar que você falhe ou desista, para que sintam algum alívio diante de sua própria frustração. O aspecto mais destrutivo da inveja e do ciúme é que pode levar a comportamentos como fofocas, calúnias ou até sabotagens, com o intuito de minar seus esforços e conquistas. Podem tentar difamar seu trabalho ou espalhar mentiras sobre seu caráter, na esperança de derrubá-lo do pedestal que em suas mentes você ocupa. O importante é reconhecer que a inveja e o ciúme são problemas de quem os sente, não seus. Embora seja fácil internalizar o ódio e começar a se questionar ou se culpar, lembre-se de que você não é responsável pela insegurança ou insatisfação de outra pessoa. Suas conquistas e qualidades não devem ser diminuídas porque alguém não consegue lidar com suas próprias questões internas. Como disse Marcos Aurelius, não se preocupe com o que está fora do seu controle. A inveja e o ciúme dos outros estão claramente fora do seu controle, e o estoicismo nos ensina a focar no que podemos controlar: nossas ações, pensamentos e reações. Entender que a inveja muitas vezes é a raiz do ódio que algumas pessoas têm por você pode ajudá-lo a navegar essas interações complicadas. Saber lidar com esses sentimentos negativos de maneira madura e passiva, sem deixá-los te afetar, é uma habilidade essencial para manter a paz interior e continuar no caminho do crescimento pessoal e profissional. O segundo motivo são os mal-entendidos e a má comunicação. Muitas vezes, eventos que parecem pequenos ou insignificantes à primeira vista podem se transformar em fontes de rancor profundo e duradouro. No centro desses mal-entendidos estão interpretações erradas ou falta de clareza na forma como nos expressamos ou entendemos o que o outro está dizendo. Os mal-entendidos surgem quando há uma desconexão entre a maneira como transmitimos uma mensagem e como ela é recebida pelos outros. Isso pode gerar sentimentos negativos não intencionais e provocar conflitos. Compreender os mecanismos por trás dos mal-entendidos e como a comunicação funciona é fundamental para evitar ou resolver conflitos desnecessários. Continuar a refletir sobre essas razões e aprofundar sua consciência sobre a dinâmica social ao seu redor pode te dar mais controle sobre como lidar com essas situações. Este é um caminho contínuo de aprendizado que permite crescer, evitando se deixar afetar por sentimentos negativos dos outros, focando em seu próprio bem-estar e no desenvolvimento das suas relações com mais sabedoria e compreensão.
Quando ocorre uma diferença na interpretação de informações, é crucial esclarecer e proativamente explicar nossas intenções para evitar que sentimentos negativos desnecessários aumentem. A intenção por trás de uma mensagem e a maneira como ela é recebida podem ser completamente distintas. Uma palavra colocada no contexto errado, um tom de voz mal interpretado, ou até mesmo uma expressão facial, podem ser suficientes para criar uma impressão equivocada. Esses pequenos lapsos na comunicação podem levar a julgamentos incorretos sobre as intenções ou atitudes de alguém, fazendo com que os outros pensem que você é desrespeitoso, indiferente ou até hostil. Por outro lado, a comunicação ineficaz é um grande contribuinte para a construção de barreiras emocionais e mal-entendidos. Isso acontece frequentemente quando não expressamos claramente nossos pensamentos e sentimentos, deixando espaço para interpretações erradas. Além disso, não praticar a escuta ativa e não tentar realmente entender o ponto de vista do outro pode levar a suposições e avaliações errôneas. Esses mal-entendidos criam um ambiente fértil para o desenvolvimento de sentimentos negativos. Quando uma pessoa sente que foi mal interpretada ou acredita que seus sentimentos foram distorcidos, pode começar a nutrir ressentimentos baseados nessas falhas de comunicação. O que começou como um simples mal-entendido pode crescer e se transformar em hostilidade, muitas vezes sem qualquer conexão real com a situação original. Reconhecer a importância dos mal-entendidos e da comunicação ineficaz como causadores de emoções negativas é essencial para evitar ódios injustificados. Precisamos nos esforçar para manter uma comunicação clara, aberta e sincera em todas as interações. Além disso, é fundamental conceder o benefício da dúvida ao outro e buscar esclarecimentos sempre que houver ambiguidade. Ao fazer isso, podemos evitar ressentimentos desnecessários e manter relacionamentos interpessoais em uma base mais saudável e positiva. Outro fator significativo são as diferenças em valores e crenças fundamentais. Vivemos em um mundo diversificado, onde cada indivíduo é moldado por um conjunto único de valores e crenças que guiam suas percepções, decisões e comportamentos. Quando esses valores entram em conflito com os de outra pessoa, isso pode ser o início de desentendimentos, que eventualmente se transformam em ressentimentos. As diferenças de valores podem variar de questões políticas e religiosas a noções de ética no trabalho e estilo de vida. Quando alguém considera seus próprios valores como absolutamente corretos ou superiores, qualquer pessoa com um conjunto de crenças divergente pode ser vista como uma ameaça ou adversário. A mentalidade de nós contra eles é uma fonte comum de conflito interpessoal e pode rapidamente transformar um desacordo em ódio. Além disso, quando as crenças de uma pessoa estão profundamente arraigadas, qualquer desafio a essas crenças muitas vezes é percebido como um ataque pessoal. Isso pode desencadear uma forte reação defensiva, resultando em hostilidade em relação a quem representa essa ameaça. Nesses casos, o conflito não é apenas sobre diferenças de opinião, mas se torna uma luta entre identidades e visões de mundo. Essas diferenças podem também levar a preconceitos e julgamentos precipitados. Quando as pessoas não se esforçam para compreender o ponto de vista do outro e recorrem à generalização, criam barreiras que impedem a empatia e a compreensão mútua. Esses julgamentos podem se transformar em ódio, especialmente quando alimentados por medos ou preconceitos inconscientes. No estoicismo, a ideia de que as crenças e valores de uma pessoa são produtos de suas experiências e percepções é frequentemente discutida. Epicuro, um dos grandes filósofos associados ao estoicismo, nos lembraria que cada um de nós é fruto de sua educação e do ambiente ao redor. Nesse sentido, é natural que as pessoas tenham valores e crenças diferentes. Promover o diálogo aberto, a tolerância e o respeito pelas diferenças não só previne o ódio, mas também enriquece nossa própria experiência e entendimento do mundo. Aceitar que nem todos compartilham nossos pontos de vista e que isso é completamente normal é um passo crucial para a coexistência harmoniosa em uma sociedade pluralista. Por fim, não podemos subestimar o impacto das fofocas e rumores na formação de sentimentos negativos. As fofocas, muitas vezes propagadas por terceiros, geralmente são imprecisas ou distorcidas,
mas têm o poder de influenciar fortemente a forma como percebemos os outros. Essas informações enviesadas ou falsas podem criar preconceitos e suposições erradas, que, com o tempo, alimentam sentimentos de animosidade e aversão. Portanto, é fundamental reconhecer o papel destrutivo que as fofocas podem desempenhar nas nossas relações e, sempre que possível, buscar informações diretamente da fonte para evitar mal-entendidos que possam alimentar hostilidades desnecessárias. Manter a clareza na comunicação, respeitar as diferenças e evitar suposições baseadas em informações incorretas são passos essenciais para cultivar relações mais saudáveis e evitar a criação de inimizades baseadas em equívocos ou preconceitos. Boatos e fofocas atuam como uma espécie de incêndio que alimenta mal-entendidos, amplificando suspeitas e semeando dúvidas entre as pessoas. Quando esses rumores são exagerados, seja por malícia ou por um simples desejo de gerar curiosidade, eles podem causar danos imensos. A capacidade de distorcer a percepção que os outros têm de você, de maneira injusta e muitas vezes irreversível, é um dos maiores perigos dos boatos. Como um vírus que se espalha rapidamente, essas histórias falsas contaminam a opinião dos outros, antes que você tenha a oportunidade de contar sua versão dos fatos. Uma vez que os boatos começam a circular, eles ganham vida própria, distorcendo a realidade e criando uma imagem completamente falsa de quem você é. Isso se torna ainda mais perigoso quando as fofocas envolvem aspectos negativos ou sensíveis da sua vida ou personalidade. O problema central dos boatos é que, mesmo quando não têm fundamento, eles podem se tornar extremamente convincentes. As pessoas tendem a acreditar no que ouvem, especialmente quando esses rumores confirmam suas suspeitas ou preconceitos pré-existentes. Além disso, a natureza sensacionalista e proibida de um boato o torna mais atraente, facilitando sua propagação. Esse fluxo de informações distorcidas cria um ambiente tóxico, no qual você é julgado e condenado sem evidências ou a oportunidade de se defender adequadamente. As consequências podem variar desde o isolamento social até a perda de amizades e, em casos mais graves, afetar diretamente sua vida pessoal e carreira. O ódio que surge a partir de boatos é particularmente difícil de combater, pois você está lutando contra uma imagem deformada de quem é, ao invés da realidade. É crucial reconhecer o impacto devastador que boatos podem ter na criação de animosidade contra você. Embora seja um desafio, tentar dissipar esses rumores com a verdade e manter sua integridade, apesar das inverdades, é essencial. Lembre-se de que sua sinceridade e honestidade são suas melhores armas contra o veneno dos boatos. Confiar na verdade e manter a transparência em suas relações ajudará a desmentir as mentiras e reconstruir sua reputação aos olhos dos outros. A longo prazo, a verdade e a integridade sempre triunfam sobre a falsidade e a malícia. Outro fator importante que precisamos considerar é a questão das inseguranças pessoais e a transferência emocional. Essa é uma realidade complexa, muitas vezes ignorada, mas que desempenha um papel crucial na dinâmica do ódio entre as pessoas. Quando inseguranças pessoais não são enfrentadas e superadas, elas podem se transformar em inveja, ressentimento e, eventualmente, ódio por aqueles que parecem não compartilhar as mesmas fraquezas ou limitações. Medos e inseguranças podem ter várias origens, como experiências passadas, fracassos percebidos ou comparações sociais. Como Sêneca já afirmou, quando alguém se sente inseguro, pode, sem perceber, transferir essas emoções para outra pessoa, especialmente para quem parece representar o oposto dessas inseguranças. Um exemplo clássico disso é alguém que se sente inferior em sua carreira e, como resultado, desenvolve ressentimento por um colega de trabalho que está tendo sucesso. A transferência dessas inseguranças age como um mecanismo de defesa psicológico, uma tentativa de lidar com a sensação de inferioridade. Em vez de enfrentar e trabalhar suas próprias inseguranças, algumas pessoas acham mais fácil direcionar suas frustrações e negatividade para os outros. Isso pode evoluir para o ódio quando você se torna um lembrete constante das dificuldades e falhas dessa pessoa. Outro aspecto dessa dinâmica é o sentimento de ameaça que seus sucessos ou qualidades podem provocar em pessoas que possuem inseguranças profundas. Em vez de ver suas conquistas como uma fonte de inspiração,
esses indivíduos as enxergam como um reflexo do que lhes falta. Isso pode desencadear uma resposta emocional negativa, já que eles sentem que sua própria imagem ou posição está sendo ameaçada. O que precisa ficar claro é que essas inseguranças e o ódio que surge delas não são causados por suas ações ou quem você realmente é, mas sim pelas batalhas internas da outra pessoa. Compreender essa dinâmica pode ajudar você a não levar para o lado pessoal os sentimentos negativos que os outros projetam em você. Ao manter uma perspectiva saudável em suas interações e reconhecer que muitas vezes o ódio reflete os conflitos internos de quem o sente, você pode preservar sua paz interior e continuar a trilhar seu caminho com integridade. Em última análise, manter-se firme em seus próprios valores e continuar agindo com autenticidade é a melhor maneira de navegar por essas situações complexas e preservar suas relações pessoais de maneira mais saudável e verdadeira. Reconhecer essa dinâmica pode ser o primeiro passo crucial para lidar com esses sentimentos de forma mais compassiva e empática. Entender que as inseguranças pessoais dos outros não são culpa sua ajudará a preservar sua saúde mental e manter a estabilidade em seus relacionamentos sociais. A empatia e a compreensão desempenham um papel fundamental na dissolução de mal-entendidos e na criação de um ambiente mais positivo. Em um mundo ideal, empatia e compreensão seriam os principais motores que impulsionam nossas interações diárias. No entanto, uma das razões mais claras pelas quais alguém pode nutrir sentimentos de ódio é justamente a ausência dessas qualidades essenciais. A falta de empatia se manifesta na incapacidade de se colocar no lugar do outro, de sentir o que ele está passando ou de entender suas motivações e reações. Quando alguém carece de empatia, suas interpretações e reações em relação às ações de outras pessoas podem se distorcer profundamente, levando a uma sensação de ofensa, mesmo quando não há intenção de magoar, resultando em mal-entendidos profundos. O resultado disso é o surgimento de ressentimentos que se enraizam nesses equívocos. A falta de compreensão também é exacerbada por preconceitos, julgamentos precipitados e uma visão limitada do contexto e das nuances de cada situação. Pessoas com pouca empatia costumam enxergar o mundo de forma binária, o que leva a avaliações superficiais e injustas dos outros. Esses julgamentos são frequentemente baseados em suposições ou percepções superficiais, sem o esforço real de tentar entender a complexidade da outra pessoa. Além disso, a falta de empatia pode ser um sinal de egoísmo. Indivíduos egocêntricos estão tão focados em si mesmos que têm dificuldade em reconhecer ou valorizar as experiências e emoções alheias. Esse egoísmo pode se transformar em indiferença, fazendo com que eles tratem os desafios ou as vitórias dos outros com desprezo ou desdém. Esse tipo de atitude pode facilmente ser interpretado como hostilidade ou até ódio. Compreender que a falta de empatia e de compreensão pode ser a raiz do ódio é fundamental para lidar com essas situações. É importante lembrar que, em muitos casos, o ódio que alguém sente por você reflete mais as limitações emocionais dessa pessoa do que qualquer coisa que você tenha feito. Reconhecer isso pode ajudá-lo a enfrentar os conflitos de forma mais equilibrada, buscando construir pontes de entendimento quando possível, ou protegendo-se das influências emocionais negativas. Outro fator a ser considerado é a questão da competição ou rivalidade. Relações que estão imersas em uma constante comparação e competitividade podem se tornar uma fonte poderosa de sentimentos negativos. Quando a rivalidade ou a competição se intensifica, pode se transformar em ódio, indo além de uma simples disputa e virando uma obsessão. A competição e a rivalidade são comuns em vários aspectos da vida, seja no ambiente de trabalho, em relações sociais ou até mesmo dentro da família. Em muitos casos, a competição saudável pode ser um motor de crescimento e desenvolvimento pessoal. Entretanto, quando a competição se torna obsessiva ou é alimentada por inseguranças, inveja ou ressentimentos passados, ela pode degenerar em um desejo profundo de ver o outro fracassar. Essa transição da competição para o ódio costuma acontecer quando alguém se sente ofuscado ou diminuído pelo sucesso do outro. Em vez de focar em superar seus próprios desafios ou alcançar suas metas, a atenção se volta para derrotar ou desmerecer o outro.
Esse sentimento pode se intensificar quando a pessoa acredita que o sucesso ou o reconhecimento do outro é imerecido ou que roubou sua própria oportunidade. Como Marcus Aurelius observou, a competição desenfreada pode levar a comportamentos destrutivos, como difamação, sabotagem ou ataques pessoais. O desejo de vencer a qualquer custo pode corroer o senso de ética e justiça, resultando em ações que visam diretamente prejudicar o outro. Essas ações não apenas ferem o alvo, mas também corroem o caráter e a integridade de quem as pratica. Identificar a competição e a rivalidade como causas potenciais do ódio é chave para entender a natureza dessas relações. Ao reconhecer esses sentimentos nos outros ou em si mesmo, podemos trabalhar para transformar a competição em cooperação, ou pelo menos aprender a competir de maneira saudável e respeitosa. Lembrar que o sucesso dos outros não diminui o seu valor e que há espaço suficiente para todos brilharem pode ser uma poderosa antídoto contra o ódio gerado pela competição e rivalidade. Muito obrigado por assistir ao vídeo. Se você achou o conteúdo útil, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com amigos e inscrever-se no canal para não perder os próximos vídeos. Nos vemos no próximo.